Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Estava pensando aqui o que eu gostaria de falar hoje e me veio à mente uma série de frases que pessoas, pacientes usaram ou familiares usaram e usam ao longo do tempo, mas particularmente as que foram usadas essa semana. A primeira eu atendo uma senhora de 78 anos por aí. Eu pergunto a ela como ela está e ela diz: eu estou bem, mas não estou feliz. A outra, essa semana, eu pergunto, havia prescrito a medicação para ela. Ela disse: eu estou muito bem. Há muito tempo eu não me sentia tão bem, no sentido de ter as queixas que ela tinha antes, não tinha mais. E logo a seguir que ela diz que está muito bem, ela pergunta: e quando nós começamos a desmamar a medicação? Porque eu não vou levar minha vida toda tomando remédio, né? Em algum momento vamos ter que parar. Outra, essa foi há um pouco mais de tempo, diz, quando eu faço a pergunta o que ela espera da consulta psiquiátrica, ela diz explicitamente que gostaria de estar bem e livrar-se daquelas queixas que ela havia explicitado, mas eu não quero tomar remédio. 3 situações que são absolutamente comuns em consultório psiquiátrico. Acredito que todos os meus colegas e colegas que estão me ouvindo, já ouviram isso, já escutaram isso. Mas eu gostaria de me deter hoje nessa dificuldade comunicacional com a psiquiatria. Vamos começar pela primeira. Essa senhora que me disse que sintomaticamente ela está bem, mas não está feliz. Felicidade não é um conceito. Felicidade e infelicidade não são conceitos psiquiátricos. São conceitos humanos, existenciais. Falando de uma forma bastante superficial e jocosa, o indivíduo pode ser doido de pedra e sentir-se feliz. Ou uma pessoa pode ser, do ponto de vista psiquiátrico, assintomático, que seria a palavra correta para nós dizermos, né? Uma pessoa está bem quando está assintomática do ponto de vista psiquiátrico. E, ao mesmo tempo, existencialmente, sentir-se infeliz. Portanto, felicidade, buscar felicidade como objetivo de um tratamento psiquiátrico, tanto para o paciente que espera isso, como para o profissional que não percebe que o paciente aguarda isso, é um tiro na água. O que a psiquiatria e a medicina fazem é cuidar da alteração que está perturbando o funcionamento do organismo como um todo. Mas em si, nós não vamos propor à pessoa uma mudança. Ou, como eu sumarizaria dizendo, o tratamento psiquiátrico pode remover coisas que atrapalham a sua vida, mas ele não pode encontrar soluções para a sua vida. Se porventura os problemas das quais a psiquiatria trata estiverem e estão atrapalhando a evolução da pessoa, a remoção disso permite que a pessoa cresça, se desenvolva. Mas não é por causa do tratamento psiquiátrico e nem pela remoção, é pelo esforço que a pessoa vai fazer a partir daí. Ou, falando de uma forma diagramática, tratar-se em psiquiatria pode ir do menos para o zero. Do zero para o mais, há que ser alguma mudança que a pessoa faça em sua vida. E aí é o auxílio psicoterápico mais importante. A segunda questão é da paciente que diz
Eu estou muito bem. E quando é que nós começamos a reduzir o remédio? Veja, como um todo, a psiquiatria trata muitas coisas, mas como um todo, a psiquiatria não cura tantas coisas como ela trata. Ou seja, a maior parte das coisas que nós temos em medicina hoje, elas têm tratamento, mas definitivamente não tem cura prevista. Pode acontecer, mas não tem uma cura prevista. Tem tratamento continuado. Vamos ver a coisa mais paradigmática e comum. Hipertensão. Hipertensão tem tratamento hoje em dia. A redução de riscos cardiocirculatórios com o tratamento antihipertensivo. A sobrevida e a expectativa de vida que aumenta decisivamente quando se faz o tratamento é um ganho absurdo desde que se introduziu o tratamento antihipertensivo. Mas o paciente hipertenso sabe que ele está bem por conta do remédio o está estabilizando. Portanto, suspender é se arriscar novamente a uma crise hipertensiva ou um risco cardiocirculatório. Em psiquiatria, o raciocínio é similar. As coisas em psiquiatria, os diagnósticos psiquiátricos, têm tratamento, mas cura anunciada, cura como uma previsão, não. Não há uma expectativa a partir do início do tratamento do psiquiatra anunciar para o paciente cura. O que nós podemos propor ao paciente é a mesma coisa que o cardiologista propõe ao hipertenso, que por usar a medicação, ele passa a ter uma vida, uma extensão de vida, uma diminuição considerável de riscos, mas não podemos prometer que por suspender o remédio a pessoa estará bem. Essa é a dificuldade, principalmente por essa expressão. Mas então eu vou usar a vida toda? A perspectiva de usar alguma coisa pela vida toda faz com que a pessoa ache que isso é uma sobrecarga enorme. Talvez se pensar que sem a medicação a minha vida toda daqui para frente será bastante perturbada pelos meus problemas psiquiátricos, e ao usar a medicação, desde que eu esteja adaptado a ela, pagando o preço aí não financeiro, mas o preço de efeitos adversos compatível comigo, eu posso olhar para a minha frente com muito mais segurança de que as coisas estarão estabilizadas para que eu possa viver bem. Mas o que normalmente o paciente pensa é a vida toda e arregala os olhos. E a pergunta é o contrário. Sem a medicação, os sintomas também permanecerão a vida toda, provavelmente. Já que nunca e sempre são palavras que são excluídas da medicina. Mas provavelmente sem medicação, a tendência dos problemas médicos como um todo, e particularmente psiquiátricos, é se agravarem. Portanto, a vida toda, na realidade, você tem duas escolhas. A vida toda continuar como está com os sintomas e com grande possibilidade de piorar, ou a vida toda manter-se usando uma medicação adequada e suportável e ter uma vida que seja isenta ou atenuada os problemas psiquiátricos, ou seja, ter a possibilidade de ter uma vida. A outra que chega e diz claramente que quer uma ajuda psiquiátrica, mas desde logo exclui o uso de medicação. Ora, a medicação, as ferramentas biológicas são as ferramentas do psiquiatra. Por uma mera circunstância, eu sou psiquiatra e psicoterapeuta, eu sou psicodramatista. Mas a psiquiatria como um todo, qual é a ferramenta dela? As ferramentas de natureza biológica, o remédio principalmente, a medicação principalmente. Então veja que coisa curiosa, a pessoa marca uma consulta com um psiquiatra, que é médico, mas exclui desde logo a ferramenta para a qual ele se dirigiu.
Isso significa, como eu costumo dizer, o ser humano não é um ser racional e lógico. Em relação a sintomas, em relação a lidar com psiquiatria principalmente, as pessoas são bastante paradoxais e ambivalentes. São capazes de usar essa frase: eu quero uma ajuda psiquiátrica, o senhor precisa me ajudar, mas eu não quero tomar remédio. O que traduz uma visão bastante fantasiosa da psiquiatria, como se a mera presença, o mero olhar, fará alguma diferença. Como psicoterapeuta, eu diria que isso tem uma importância capital. Mas como psiquiatra, eu diria que é tirar a ferramenta de uso. Diante de uma pessoa, vamos imaginar que tenha transtorno afetivo bipolar. Naquele momento que ela está em consulta, ela não está em nenhuma das duas fases, nem maníaca, hipomaníaca, nem depressiva. E ela quer, eu quero tratamento, mas não quero usar o remédio psiquiátrico, não quero usar o estabilizador de humor. Como psicoterapeuta, eu compreendo que as pessoas possam ter essa ambivalência, ser paradoxais em relação ao tratamento. Como psiquiatra, eu vou dizer ao paciente: eu não tenho outra opção a não ser prescrever o estabilizador de humor. E aí entra talvez a qualidade principal do atendimento psiquiátrico, considerando todas essas nuances que o nosso atendimento tem. Regra geral, nós usamos uma expressão que é resistência. Nós não, mas em geral se usa essa expressão. O paciente é resistente ao tratamento psiquiátrico. Na realidade, o que as pessoas são ignorantes do tratamento psiquiátrico. Ignorantes no sentido de ignorarem o que é o tratamento psiquiátrico. Quem prevalece na relação dos pacientes com a psiquiatria é muito mais o preconceito, é muito mais o pensamento preconceitual do que a realidade. Daí porque, e vocês sabem disso, que eu repito sempre, minha primeira pergunta com o paciente é como ele se sente vindo a um consultório psiquiátrico. Porque eu considero que se essa pergunta não é satisfeita, se esse estado, nós não estabelecemos uma relação transparente em relação às expectativas, a possibilidade do paciente continuar com o próprio pensamento do que ele deseja, por exemplo, a felicidade, ou de que o remédio será suspenso um dia. Então, a possibilidade do paciente se frustrar com um tratamento que, do ponto de vista do médico, do ponto de vista do psiquiatra, que está sendo um sucesso, e do ponto de vista do paciente, não. O psiquiatra considera o sucesso terapêutico quando aqueles sintomas para os quais ele prescreveu a medicação estão satisfatoriamente resolvidos. E o paciente, ao mesmo tempo que espera que ele seja feliz e ele não está feliz no sentido existencial, ou que o remédio será suspenso porque ele está bem, ele será frustrado e pode até abandonar o tratamento, como eu já vi alguns pacientes fazerem, porque supunham que seriam curados do problema e queriam se livrar do remédio psiquiátrico. Então, em resumo, o que eu quero voltar a tratar aqui, aproximando-se do fim de ano, que é uma mudança que é apenas do calendário gregoriano, mas que serve para que nós olhemos para frente com talvez uma outra perspectiva. E como um dos objetivos desse trabalho aqui é exatamente trabalhar acima das expectativas e preconceituais que as pessoas têm em relação à psiquiatria. E quando eu digo as pessoas, eu incluo todos, até os próprios médicos que não sejam psiquiátricos, não sejam psiquiatras, que é, ao atender um paciente, não é a mesma coisa que atender um paciente ortopédico que chega com a perna fraturada e deseja a resolução. Em psiquiatria, há que se pensar sempre de que estar num psiquiatra por si só é uma atitude que é múltipla. O paciente, ao mesmo tempo que ele quer uma ajuda, ele teme essa ajuda. E essa é a importância capital do atendimento psiquiátrico. Fazer com que o paciente entenda o que a psiquiatria pode fazer, entenda e compreenda aquilo que ele está apresentando, entenda e compreenda como será o percurso daí para frente. Espero que haja sido útil para vocês.